Quando você abre o compilador, você pode fazer de conta que é uma página do programa Word, o processador de texto. Só que em vez de escrever um texto, uma carta, um documento, você vai escrever um programa de computador. O programa de computador é escrito usando a linguagem de programação. E a linguagem de programação é o que você está aprendendo conosco, a linguagem C. A título de comparação, você pode programar em outras linguagens, como Visual Basic, Delphi, ou o C++, que é o C com algo mais, uma versão mais recente da linguagem C. O que muda é a linguagem, as palavras, a forma de digitar o código, mas o procedimento padrão é praticamente o mesmo. Você precisa digitar o código, precisa compilar e executar. A linguagem C, ela é formada por funções. E o formato da função é fácil de entender. Você tem um nome para a função. Você tem abre e fecha o parênteses, é onde a função vai receber um argumento. Argumento é alguma coisa para a função processar. O argumento pode ser um nome. Algumas funções, elas são formadas apenas pelo nome, abre e fecha parênteses. Outras funções, além dos parênteses, elas possuem as chaves. Abre e fecha as chaves. A linguagem C, ela é sensível ao contexto. Isso quer dizer que se você digitar uma letra maiúscula ou minúscula, vai fazer diferença na linguagem C. Por exemplo, esta função, main ou main, conforme você quiser pronunciar, esta função ela é a principal do programa em C. A forma de digitá-la é como está na tela, toda em letra minúscula. Se você colocar em letra maiúscula e mandar executar, compilar e executar, o compilador acusa erro, essa mensagem de erro está aqui embaixo, porque ele não aceita essa letra maiúscula, tem que ser a letra minúscula. Todas as palavras-chave que nós vamos apresentar, você precisa digitá-las exatamente como nós estamos apresentando, em letras minúsculas. Há casos que você vai criar a palavra e quando isto ocorrer, se você criar a palavra em minúscula, como por exemplo o nome de uma variável, precisa manter este nome em minúsculo. Se você criar em maiúscula, precisa manter este nome em maiúscula. Caso contrário, vai dar erro. O compilador ignora espaço em branco. Se eu colocar um espaço aqui, mais um aqui, para o compilador não mudou nada. É claro que nós não vamos exagerar, até porque não há necessidade disto. Da mesma forma, linhas em branco. O compilador ignora. Se você colocar linhas em branco entre a função e as chaves, o compilador ignora. Você pode usar isto para melhorar a legibilidade do código. Outra coisa é indentação. Você pode digitar exatamente alinhado à esquerda ou pode usar a tecla Tab e fazer uma digitação um pouco mais recuada. A vantagem deste recuo, que é o que nós chamamos de indentação, é que você torna o código mais legível. Aqui está um exemplo de indentação no código. Esses programas são programas com poucas linhas de código. É fácil entendê-los porque tem poucas linhas. Então a indentação não vai fazer grande diferença. Programas maiores, é interessante separar conjuntos de funções por linhas em branco e usar a indentação, principalmente em construções de seleção muito complexas. Da mesma forma que você, ao digitar um texto no Word, precisa salvar este texto para recuperá-lo depois, no compilador você precisa também salvar. Quando você salva um programa em linguagem C, ele é salvo com a extensão .c.
mas os compiladores atuais são todos compiladores C++, C++ ou C++, que é uma versão mais atualizada da linguagem C. Então você precisa verificar se ao salvar, arquivo salvar como, se a opção que vai estar marcada aqui, salvar como tipo, é o tipo C. Porque, por padrão, o compilador vai querer salvar com o tipo C++, que é a extensão CPP. Vamos supor que você sentou agora diante do computador e vai começar a programar. Acredito que você já tem um algoritmo. Se não é um curso de algoritmo, todos os algoritmos do curso eu já estarei passando para vocês prontos. Se você não sabe muito bem como criar seus próprios algoritmos, eu recomendo o nosso curso de algoritmos. Arquivo novo, arquivo fonte ou tecla de atalho Ctrl+N. E aparece para você uma página em branco, como se fosse um documento em branco do Word. A partir daí, você começa a digitar o seu código e é exatamente isto que nós vamos aprender a partir de agora. O programa mais simples em linguagem C é este que você está vendo na tela. A função main abre e fecha o parênteses, abre e fecha as chaves. Este programa não faz nada. Vejamos por quê. No código anterior, faltava algum comando para o programa fazer alguma coisa. Agora temos um comando que é o printf, uma função que escreve na tela do monitor. Ela escreve o que está entre aspas, ou seja, a frase Olá Mundo. Para este programa funcionar, você precisa compilar e executar. Você pode usar a tecla de atalho F9 ou vir aqui no menu Executar, Compilar e Executar. O programa ele executou, mas foi tão rápido que não deu para você perceber a saída na tela do monitor. Para resolver isso, precisamos colocar mais um comando, é um comando de pausa. Este comando ele vai estar presente em todos os nossos códigos. É um comando com a função system pause. Este comando é um comando do Windows. No Linux não precisa deste comando. Vamos ver funcionar, executar, compilar e executar. Agora conseguimos fazer a execução do primeiro comando, que é a função printf, exibindo na tela o que está entre aspas, a frase Olá Mundo. Ela está aqui. Em seguida, a tela do console é congelada, graças a esse comando pause da função system. Essa frase, pressione qualquer tecla para continuar, ela é impressa pelo sistema, pelo comando pause. Se você não percebeu, no programa anterior, a frase Olá Mundo, ela ficou na mesma linha que a mensagem para pressionar qualquer tecla para continuar. Para forçar uma mudança de linha, nós colocamos a contrabarra e a letra N, minúscula. Eu quero duas quebras de linha, então eu coloquei duas vezes. Vamos ver funcionar? Executar, compilar e executar. A diferença deste código para o código anterior é que agora nós temos duas quebras de linha. Esta primeira quebra de linha faz o cursor saltar daqui para cá e a segunda quebra de linha faz o cursor saltar daqui para cá. Vamos voltar ao código anterior e ver a diferença. Como não existe a quebra de linha, o programa exibe tudo em uma única linha.
colocando a quebra de linha, você torna a saída do programa mais fácil de ser compreendida. Do jeito que nós estamos fazendo, o programa até funciona, mas não está correto. Nós precisamos carregar arquivos de cabeçalho, também conhecidos como bibliotecas, e são nestes arquivos que estão as funções que nós estamos utilizando. Nós temos aqui a função printf, nós temos a função system e nós temos a função principal main. Todo programa em C precisa ter uma função main. Printf é sempre que você precisar dar uma saída de informação na tela do computador, e system, ele serve para interagir com o sistema operacional. Neste caso, nós estamos dando uma pausa. Nós estamos fazendo aqui o carregamento de duas bibliotecas chamadas bibliotecas padrão C. Elas são bibliotecas padrão porque elas já vêm com a linguagem. Existem bibliotecas que nós vamos ver mais à frente, que são bibliotecas criadas por outras empresas que não são bibliotecas padrão, e você também poderá criar as suas próprias bibliotecas. A partir de agora, todos os nossos programas vão carregar este arquivo de cabeçalho, que abreviado stdio, quer dizer Standard Input Output, entrada e saída padrão, e esse outro aqui, Standard Lib, biblioteca padrão. Esse arquivo de cabeçalho é o que nos permite usar a função printf, e este arquivo de cabeçalho é o que nos permite usar a função system. Você viu que nós começamos com a estrutura mais simples. Para que o programa esteja dentro das especificações da linguagem C, nós precisamos carregar os arquivos de cabeçalho, precisamos formatar a função main corretamente. Neste caso, estamos usando o tipo int. Supostamente, essa função retornaria um tipo de dados inteiro. E void, que é para dizer que a função não está recebendo nenhum valor a ser trabalhado. Esse espaço onde tem o void entraria um argumento. Nós vamos falar de argumento no curso avançado. Por enquanto, o que você precisa entender é que onde está o void entraria algum valor para a função main processar. Neste curso de iniciação, nós não vamos trabalhar com passagem de parâmetros para a função main. Aqui não mudou nada, é um comando, sabemos que é um comando devido ao ponto e vírgula no final da linha. Aqui é um outro comando, sabemos que é um comando por causa do ponto e vírgula no final da linha. A linguagem C ela trabalha com funções. O formato da função é o nome da função, abre e fecha parênteses, e aqui dentro o argumento da função, ou seja, alguma coisa para a função processar. Você vai entender isso melhor no decorrer das aulas. Este código é o mais completo até agora porque ele carrega os arquivos de cabeçalho, ele formata a função principal main corretamente, e temos uma novidade que é uma instrução de retorno, o return, retornando o valor 0. Em funções, nem sempre o retorno é 0. No caso dos nossos programas, geralmente nós vamos fazer um retorno 0, porque não vamos trabalhar com esse valor. Então, tanto poderia ser um retorno sem nada, como um retorno 0. É bastante útil você documentar o seu código. A documentação do código é feita usando comentários. O comentário ele pode ser de uma linha, quando nós colocamos barra barra e fazemos um comentário. Quando queremos um comentário de várias linhas, começamos com o barra asterisco e terminamos com asterisco barra. Toda essa parte aqui, o compilador vai ignorar.
Aqui, então, temos um comentário de uma única linha e aqui um comentário de várias linhas. Vamos rodar esse programa e ver o que acontece. Executar, compilar e executar. Esse programa ele serve tanto para nos mostrar como se faz o uso do comentário, como também ele serve para mostrar um erro de lógica, porque nós temos a saída dizendo esta é a linha 1, porém na mesma linha está dizendo que esta é a linha 2. Isto é um erro de lógica. Para corrigir, vamos modificar o código colocando uma única quebra de linha, que você já aprendeu, é a contrabarra letra N minúscula. Vamos compilar. Aqui temos o código corrigido. As frases esta é a linha 1 e esta é a linha 2 estão nas posições corretas. O comentário também serve para excluir momentaneamente um trecho do código. Por exemplo, se eu colocar barra barra nesta primeira linha, ela está comentada, quer dizer que o compilador vai ignorá-la. Vamos ver o que acontece. Executar, compilar e executar. Como eu comentei esta linha, ela não aparece aqui na saída do programa. Repare que a acentuação ela aparece truncada. Vamos ver como lidar com isso. É importante você lembrar que a linguagem C foi criada nos Estados Unidos e nos Estados Unidos determinados caracteres não são utilizados. Por exemplo, caracteres acentuados. Para que o programa possa exibir o acento corretamente, no local onde deverá aparecer o acento, em vez de você digitar o acento no seu teclado de língua portuguesa, você deverá digitar um código. Esse código ele é encontrado na tabela ASCII2 estendida. Na internet você encontra estas tabelas e no DVD ou CD que acompanha este curso, eu gravei uma tabela para que você não precise procurar. Aqui nós temos a tabela ASCII2. A primeira parte da tabela vai de 0 a 127. E a segunda parte, que é chamada tabela ASCII2 estendida, vai de 128 a 255. Aqui nós queremos que apareça Olá Mundo com um A acentuado. O código hexadecimal deve ser procurado na tabela. Então, nós temos aqui no código hexadecimal A0, o caractere A acentuado. Para que ele apareça, é preciso colocar contrabarra e a letra X. Isto é um controle da linguagem C. Quer dizer, o compilador sabe que após o X vai entrar um código hexadecimal. Vamos ver se funciona. Executar, compilar e executar. Agora nós temos a acentuação correta. O Olá Mundo aparece aqui acentuado corretamente. Onde vai aparecer o A com acento agudo, foi colocado o contrabarra X A0. A0 é o código hexadecimal para o A acentuado na tabela ASCII2 estendida. Essa tabela está aqui. E aqui nós podemos confirmar esta informação. Uma outra forma de fazer a acentuação é usando também da tabela estendida, porém o código decimal. A0 é o código hexadecimal e 160 é o código decimal. O que muda em nosso código é, agora vai entrar o sinal de porcentagem, a letra C minúscula, depois entra uma vírgula, depois das aspas, e o código decimal. Vamos ver, compilar e executar. O resultado foi o mesmo. No local especificado, aparece a letra A acentuada.
160 é o código decimal para o caractere A com acento agudo na tabela ASCII 2 estendida. Quando você precisa acentuar várias letras, basta, no local de cada letra, você, em vez de digitar a letra, você colocar o caractere de controle, no caso do hexadecimal, que é o /x, ou o sinal de porcentagem, letra C minúscula. E após fechar aspas, coloque vírgula e os números decimais correspondentes. 160 é igual ao A, acentuado, 135 é igual a cedilha, minúsculo, e 132 é igual ao A com acento tio. Vamos ver o que acontece. Executar, compilar e executar. A acentuação aparece correta, graças ao uso do porcentagem C minúsculo, que é substituído pelos códigos decimais correspondentes. E, conforme nós já vimos, o código decimal ou o código hexadecimal, eles são visíveis na tabela ASCII 2 estendida. Se este é o seu primeiro contato com a linguagem C ou com linguagens de programação, esta troca de caractere por código pela letra pode parecer confusa no momento, mas se você repetir esta mesma aula umas 2 ou 3 vezes e, principalmente, fazer os exercícios, esta dúvida ela vai sumir. É só uma questão de se adaptar com a forma de linguagem que o computador usa, que é bastante diferente da nossa.